Amantes da música e da mídia, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Toca Aquela. Aquele bate-papo gostoso que tem sempre uma música como trilha sonora e aquelas entrelinhas que você só ouve aqui. Então, antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like e aquele comentário fofinho. O convidado de hoje é muito especial, tá, gente? É um dinossauro aqui da cidade de Uberlândia, da noite uberlandense, da noite e do dia também. Então, chama a vinheta. Toca aquela que te emociona. Oh, 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 oh. Toca aquela que te pede. Ó, recadinho importante aqui, o Toca Aquela é apoiador do grupo Luta pela Vida e do Hospital do Câncer. Se você pode fazer uma doação para ajudar o trabalho deles, né, quem combate as vítimas dessa doença chamada câncer, tá aqui o nosso QR Code, tá aqui o Pix, faça a doação, que esse dinheiro é muito bem-vindo e ajuda não só as pessoas que são vítimas do câncer, também as famílias, tá bom? Então tá aí o Pix, tá aí o QR Code, faça já a sua doação e ajude quem precisa. Senhoras e senhores, comigo hoje, Léo Pompone, mas no meu coração é o Léo do Ilha do Sol. Léo, seja bem-vindo, Léo. Prazer estar com vocês. Léo, obrigado, viu, por ter atendido o convite e tá gastando esse tempinho com a gente aqui. Prazerão. Ó, e vamos começar do começo. Eu quero saber a sua primeira lembrança que você tem de música na sua vida. Rapaz, essa história é longa, mas vou tentar resumir, né? Fica à vontade. Eu vou contar um pouquinho de como é que tudo começou. Meu pai, eu tinha 4 para 5 anos de idade, montou a primeira choperia aqui em Uberlândia, né? Foi o Zero Grau. Isso tem, cara, mais de 35 anos, né? Ó, peraí, eu vou ter que te interferir, porque a gente tá em 2025. Conta pra gente aqui na câmera 3, aonde que era o Zero Grau. Por quê? Porque é muito importante, cara, esses detalhes, porque o Zero Grau, como foi o início, marcou uma geração. Marcou. E a gente tem mais algumas gerações pra frente. Então, Will, corta pro Léo aqui, na 3 aqui, pra ele contar pra gente onde que era o Zero Grau. Rapaz, Zero Grau foi na Getúlio Vargas, né, lá no Martins, que aí na época era uma das avenidas principais da cidade, né? Acho que na época nem tinha Rondon Pacheco, tudo, né? Então era uma avenida já de destaque, tudo. E aí meu pai teve a ideia de montar o Zero Grau na esquina com a Padre Pio ou a Paz Lemes, né? Ali era de frente o Sirva-se, né, na época, né? O Sirva-se estava do outro lado. Era até Pão de Açúcar antes de Sirva-se, né? Acho que... Aí depois por Sirva-se por muitos anos e hoje o Deville, né? Hoje o Deville. Mas ali, realmente, de esquina para esquina ali. E aí tudo começou lá, rapaz. Eu com 4 anos de idade, e aí já meio que criado na noite, digamos assim, né, cara? Minha mãe já trabalhava também junto. Então, eu praticamente criado ali dentro de uma cozinha, dentro de um salão. E foi os primeiros contatos, rapaz. Acho que eu brinco muito aí, que eu vejo cerveja gelar, cerveja rolar, e tem muitos anos, né? Apesar que na época era chopp, até Chopp Kaiser, rapaz. Meu pai, na época, vendia muito Chopp Kaiser. E foi dali, rapaz, que eu fui criado nesse meio, né? No meio da turma aí, da garçonzada. E na época ele até a gente trabalhou pouca música ao vivo. Você lembra alguém que tocava no Zero Grau nessa época? Rapaz, Zero Grau, vou te falar que Lísias. O Lísias já na época, ele já... O Lísias é precursor nessa cidade, né? Das antigas. Se falar de dinossauro é ali, né? É ali. O Lísias, acho que ele atravessou, ele atravessou umas 5 gerações, brincando. E o Lísias foi da época, né? Mas foi, rapaz, até um que fazia, às vezes, lá pra nós, fez muito, que faz o Elvis, rapaz, que é hoje ele interpreta o Elvis Presley. Ah, rapaz. Esse eu não sei quem que é, não. Ele toca... Puta, eu vou lembrar o nome dele. Daqui a pouco você lembra. Mas também tá até hoje, aí na noite, cantando, né? É o Emerson? Não, o Emerson né? foi até dupla dele, cara. Eles tocaram muito tempo junto. O Emerson e o... Putz, rapaz, eu vou lembrar. Daqui a pouco você lembra.
Mas hoje ele interpreta muito Elvis Presley, toca muito aqui no Harley, mas a gente vai lembrar dele. E aí meu contato foi nessa época, rapaz. Eu nascido e criado, digamos, aí no segmento. Então fui aprendendo a mexer com isso, né, vivendo isso. E aí meu pai, eu lembro que acho que quando eu estava com 16 para 17 anos, ele ficou muitos anos tocando sozinho, até cansou. Né, assim, era noite e dia, naquela época era mais corrido, não tinha, digamos, tanta tecnologia para ajudar, né? E aí de lá para cá fui tomando gosto, rapaz. Aí paramos por um tempo, ele até cansou, saiu um pouco de segmento, fiquei um tempo sozinho no Zero Grau, mas tinha 17 anos praticamente, né? Vendemos 50% lá. Você lembra até que ano que foi o Zero Grau? O último ano? Mas o Zero Grau provavelmente foi uns 24 anos atrás. Então foi 2001, 2002, mais ou menos. 2001. Que nós vendemos lá, ainda ficou uma pessoa tocando um ano. Mas aí já não conseguiu. E aí até apostamos em outro segmento, tudo. Mas aí não funcionou muito, rapaz. Aí, do nada, veio o carro de boi. Que, na verdade, na época era Cupina Rondon. Cupina Rondon. Cupina Rondon. Fala uma coisa, fora o carro de boi nessa época, porque quem sobrou até hoje foi só o carro de boi, não sobrou mais ninguém, né? Cara, acho que o Acar a gente considera aí que é da mesma época. Uma época, né? O Acar também até tem uma loja na Rondon, na Getúlio, e um no Pátio Sabiá, né? Lá do Roberto, parceirão. Sim, nosso. Roberto Yunes. Roberto, até o sistema nosso até da Yunes, eu conheci ele pelo sistema. Até ajudou a desenvolver o sistema, né, cara? Porque... Roberto, mexe isso, mexe aquilo. Eu fiz algumas coisas para já conhecer ele. E aí, Roberto é figura. Rapaz, foi melhorando, fomos ajudando a desenvolver o sistema, né? Porque era só comandinha, 2 vias, colmeiazinha, que trem tudo na calculadora, né, cara? A gente brinca... Era artesanal, né, Léo? Era bem artesanal. Eu brinco que a gente trabalhei no bar, na cozinha, no caixa, né? A gente fazia de tudo, né? Mas o caixa era interessante, rapaz. Eu tinha uma habilidade de fechar a mesa, batia as contas, aí o tabletinho, 15 chopps, você mas era legal. E aí arriscamos outro segmento, rapaz, mas não foi. Aí surgiu a questão do cupim. Procuraram meu pai na época, eles eram 2 sócios, né? O Ademar e o Tonhão, que eram sócios do Cupim na Rondon. E o Ademar era daqui e o Tonhão de Ribeirão Preto, que ele tinha até outra loja lá. Aí ligaram pro meu pai e tal, perguntou se ele não tocava lá e tal. Aí meu pai falou, tava meio assim. E a gente tinha uma relação muito boa com a cervejaria. E aí meu pai pegou, falou com o pessoal da cervejaria, falou, o pessoal lá tá me rondando e tal. Falou, você não tem interesse em comprar lá? Aí compramos o carro de boi, o Cupim. Aí acho que foi coisa de um mês, meu pai virou tudo para carro de boi. Reinauguramos, digamos, né? E assim foi, rapaz. Isso já era 2000, você lembra a data que era? 2001 também, 2000. Vocês vendeu lá, deu um tempinho ali e já pegou. Ficou que um ano, praticamente 2 fora, porque meu pai, na verdade, tinha saído antes e eu ainda fiquei um tempo no Zero Grau. Mas menino demais, mas assim, tocando, né? E junto com o sócio. Aí eu falei, o sócio lá não deu muito certo. Falei pro meu pai, falou, tá estranho, acho que eu vou sair fora. Aí ele pegou e comprou o carro de boi. Nesse meio tempo, o Ademar abriu Ilha do Sol. Porque, na verdade, até minto, né? Eles separaram a sociedade e o Ademar abriu Ilha do Sol, que era um pouco para baixo do carro de boi. Quando o Ademar abriu o Ilha do Sol, mexeu um pouco com o movimento do Cupim. E aí foi onde o cara falou, não estou ficando em Uberlândia, então não vou conseguir tocar. E o Ademar tinha fundado o Ilha do Sol, aí meu pai pegou, comprou o carro de boi na época e acabou que balançou o Ilha do Sol, rapaz. Aí ele entrou com tudo, puxou. Uberlândia era assim, né, cara? Era uma cidade grande, mas não era assim uma coisa para muita casa grande, né? Porque são 2 casas de 120 mesas, né, cara? Então, assim,
É muito grande, né, É cara? muita gente. Então, assim, são 600 pessoas sentadas aí, de 500 a 600 pessoas. Então, pra você tocar uma casa dessa diretão. E aí, mexeu lá. E eu tava tendo umas ideias de ir embora, rapaz. Tava meio cansadão aí com a ideia de morar fora e tal. Aí, como mexeu no Ilha do Sol, aí meu pai falou, o rapaz quer vender o Ilha do Sol. Você quer tocar pra lá e tal? Eu falei, rapaz, vamos ver como é que faz e tal. E aí, pulei pro Ilha do Sol. Então, assim, contando a história meio rápida. E aí, o que a gente fez na época, né, rapaz? Assim, nisso veio a música, né? A gente, né, veio formatando tudo. Mas eu quero chegar mais na questão da música aí, que na época a gente pegou mais a parte do pop rock. E aí quando eu fui pro Ilha do Sol, rapaz, a gente conseguiu dar uma dividida de público. Então, assim, meu pai ficou com a turma mais velha. Era uma casa que ele até não era muito de show, era mais uma musiquinha ao vivo, bem de leve. E eu fui pro Ilha do Sol. E aí peguei uma fatia da molecada. Nisso eu tinha 19 anos. Fui pra lá, rapaz. Aí falei, cara, essa casa é grande demais, tudo. Até o Ademar tinha um perfil de... Eu lembro que quando eu peguei lá, rapaz, os garçons queriam só atender. Ele tinha um painelzão de uísque, mesona de frios, até foi por muitos anos. Era outro conceito, né, na verdade. Era outro conceito. Cara. Então, assim, ele buscava um perfil AA dentro de Uberlândia. E, cara, Uberlândia, a turma era meio enjoada, mas não tinha tanta gente assim de público AA pra falar, cara, vamos manter uma casa dessa só com a turma assim. Me fala uma coisa, antes da gente continuar aqui, que tem muita coisa que eu quero te perguntar. Você lembra como que foi, apesar que você falou que o nome do Sol já era do Ademar, mas você lembra das concepções? Agora vai chamar carro de boi o cupim, o porquê que foi o carro de boi, quem que escolheu? Cara, você lembra disso? Meu pai me contou, acho que acho que foi na ocasião, rapaz, uma jornalista na época que fez essa sugestão para ele. Não sei se ela tinha visto isso numa outra cidade, tudo. E aí ele, como tinha já roupagem de rústico, né? E aí meu pai também sempre gostou dessa parte de coisa rústica mesmo. E aí ele, acho que foi quando surgiu a questão do carro de boi, rapaz. E lá, na verdade, aí ele conseguiu um carro de boi e pôs na porta. Então foi uma coisa que... Era talhado na madeira já? Aí fez um painelzão debaixo do balcão do bar, tudo estilo carro de boi. Então acho que ele pôs o elemento carro de boi lá na porta para assimilar a coisa. Então era uma coisa que chamava atenção, ele falou, cara, vai ser isso. Léo, e o William? Você falou um pouco do carro de boi, você lembra? Apesar do Ademar já ter começado, você lembra? Cara, Ilha do Sol, como ele tinha uma varanda muito grande, né, e tinha o conceito do happy hour, né, de chopp, lá tinha uma pista de frios que era um grande diferencial na época. Então ele quis trabalhar muito essa parte do final de tarde mesmo. Então acho que veio Ilha do Sol, mas com esse conceito mesmo, né? Porque a casa em si, assim, as mesas lá de fora, você parecia estar numa ilha mesmo, né? Então, sim, acho que foi mais voltado para isso. E eu lembro certinho, era uma logo, cara, bem enxuta na época, ela era laranja e branco. Lembro demais dessa logomarca. Antigamente a gente tinha mania de fazer logomarca, é tanto de cor, né, cara? Já veio na época era uma logo bem clean, cara, era bem legal. Então acho que ele veio nessa pegada. E aí quando pegamos lá, rapaz, reuni com os garçons e a turma muito focada em público e tal, falei, cara, falei pra galera lá, a turma aqui é grande demais, os garçons, né, como qualquer vendedor, cara, os caras são um avião, né, foca numa coisa. E aí em busca de um público muito refinado, falei, galera, acho que essa casa aqui é grande demais pra gente pôr só gente assim, vamos abrir aqui, vamos chamar a galera e vamos movimentar, porque tem que pôr gente aqui dentro, bicho. 600 pessoas não é brincadeira, não. E aí trouxe esse conceito, eu muito novo, cara, e peguei, tipo assim, a molecada muito de faculdade, na época ainda. Então eu... Acaba que foi o ápice ali, não foi? Quando
A Unitri fez expansão, foi mais ou menos bem no Foi. início, né? A Era FIT, expansão, a UF também teve alguma expansão. Porque, querendo ou não, cara, ali ficava muito perto do Santa Mônica. Então, assim, o Santa Mônica não tinha tanta opção, né? E tinha uma galera, né? Tinha. Então, assim, a turma de faculdade... A UF era, sei lá, cara, acho que acontecia tanta coisa na época, tanto evento na UF também. Então, assim, parece que a turma... Acho que ainda existe, né? Que a gente fica meio fora do... Fica meio fora do mercado, vai ficando mais velho. Não é, que o tempo vai passando, a gente não é mais público. E aí eu meio que transformei num promoter de lá. E aí conseguia fazer esse contato com a galera, bicho. E fui puxando gente, molecada, né? Sim, tinha todo tipo de público assim, mas deu uma focada boa no público jovem. E nessa época foi a música, cara. A música que eu acho que trouxe força mesmo pra lá, né? Então, falando um pouquinho de música, você já deu uma introdução aí, é uma coisa que eu tinha até notado aqui. Sempre teve uma divisão depois que você assumiu. Sim. O Ilha do Sol ficou uma casa mais jovem. Sim. Vamos pegar ali 18, porque não pode falar menos um pouquinho, né? Até nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Dos 18 aos 30 e poucos, Isso aí. era a Ilha do Sol. E dos 30 e poucos ao infinito, era Carro de Boi. E eu lembro muito, Léo, que você fazia sempre questão, cara, de ter uma rotatividade de artistas muito conectado. MPB, pop rock, algumas coisas de eletrônico que você fez lá, algumas coisas que eu quero que você fale também com detalhe, os esquentas dos carnavais de Tuiutaba, esquenta do Caldas Country, que era algo que sempre teve no Ilha do Sol. Como que você chegou nessa concepção? Foi testando mesmo? Deu certo? Vamos continuar? Não vamos? Como foi isso na época? Cara, foi isso. O pop rock e o MPB, eu, sim, gostava muito desde de moleque de MTV, né, cara? Sim. Quem é da nossa época aí sabe que putz, a gente curtia demais, né, cara? Então, assim, os programas da MTV, aquilo lá me marcou muito. Então, eu vim meio que nessa pegada, né? Trazendo um pouco disso aí. E era difícil, rapaz, pra gente até conseguir imagem na época, para você rodar um vídeo num telão. Baixar? Não tinha de onde baixar? Não, baixar. Né? Você tinha que comprar DVD, mas era caro, era limitado, assim, não tinha tanta opção. Eu lembro que comprava barzinho e violão, mas você colocava para tocar, rapaz. Eu não sei aguentava se você mais, todo né? dia lá, né? Você escutava. Decorava já, até as falas, né? Você decorava, né? E então era mais difícil, cara. Aí era esse lance, essa briga. E aí foi, cara, acho que trazendo essa turma toda aí do pop rock, era muito músico na época. E uma turma muito boa, cara. Assim, eu tenho lembrança de... Vamos falar uns nomes? Cara, quem que você lembra? Vamos falar uns nomes? Sim, cara, um cara que eu admiro até hoje, ele tá fora, mas que na época, assim, foi marcante, acho que Reginaldo Rabelo. Cara, era um cara que... Nossa, rapaz, acho que uma das vozes mais lindas aí de violão, cara. O cara era Reinaldo Branco, era irmão dele. Kellen Calaça. São irmãs também, né? Irmãs, né? E, rapaz, os meninos que foi da Houdini, que é... Rapaz, levar todo mundo agora. Nós falamos mais cedo nos bastidores ali, você mostrou alguns flyers que você guarda com muito amor. Eu vi um da Rádio Pública, que era o André Lopes. Fez muito lá também. E, rapaz, tinha uma turmona grande lá, Finim, né? Rapaz, é uma galera. O Pablo da Camelocos. Enfim, rapaz, vou tentando lembrar de todo mundo. O Dogma aqui. tocou lá na época, era a banda do Barata? Era Dogma, não era que chamava? Cara, o Que é Venosa hoje. Eu lembro do Barata tocar lá. Rapaz, porque o Barata sempre foi banda, né? E aí a gente fazia meio que violão e voz. Sim. Ou trio, às vezes, né? Então, mas o Barata foi, cara. O Barata participou com a gente lá. E aí viemos nessa pegada de pop rock. E aí o que acontecia, cara? Eu via que a gente despertava muita atenção do pessoal das boates, de festa, porque como a galera encontrava ali... Era um point. Apesar de ter outra casa na época, mas ali era onde a galera reunia, era um point. Então, aquilo despertava muito interesse pessoal de casa noturna. Naquela época tinha hits, tinha
A do shopping, que era Swingers, Happy News. Ali na... Teve aquela na Santos Dumont ali também? Rapaz. De frente ao Uberlândia. Como é que chamava ali, gente? Vamos boate na frente do Uberlândia Clube. É. Né? Como é que chama? Eu esqueci como é que chamava. Eu toquei lá algumas vezes já. E aí foi despertando esse trem, cara. Então eu via a necessidade de atender um pouco também dessa parte de agitação. Mas como era uma casa, a gente fazia de tudo pra turma ficar sentada, né? Assim, a gente sempre teve essa política, cara. Meu pai sempre pegou firme nesse lance aí de ter público sentado, porque dança, essas coisas sempre foi mais complicado de você trabalhar. E assim, muitas vezes perde um pouco Sim. a conforto também, né? casa, né, cara? Isso aí é outra pegada. E eu falei, bicho, eu vou fazer alguma farrinha aí de vez em quando. E fazendo uns esquenta, o pessoal dos carnaval ficava rodeando para fazer divulgação. E aí foi surgindo, cara, o Julião foi um parceiro grande na época de Tuiutaba, né? O Carnaval de Tuiutaba. O Carnaval na região era muito bom, né, cara? Na verdade, antes de Tuiutaba, deixa eu fazer um adendo aqui, que como eu toquei em vários carnavais, tinha um carnaval que era maior, que era o de Campina Verde. Você lembra disso? Era forte. Tupaciguara nem existia. Verdade. Campina Verde era grande demais. Verde era forte. O Prata tentava ali, mas não dava conta porque Campina Verde era mais forte. É verdade. E o Julião veio com a turma, o Julião, com o nosso amigo Thales. que nos deixou, o Thales, o Ivanzinho também. Ivanzinho, deixou, só menino bom, né? cara. A turma bacana ali que fazia esse movimento que era, inclusive, era o Sol da Meia-Noite, que chamava o camarote lá, não era isso? Acho que era isso mesmo. Tinha o Racha Coco. Racha Coco. Mas essa turma, isso que a gente viveu foi legal demais, né, Estopa? Essa época aí foi... Cara, essa época era muito diferente de hoje, né? Isso porque a gente tá velho. Mas era muito bom, cara. Mas me fala, como que foi esse primeiro esquenta aí? Como é que surgiu essa parceria? Aí fizemos, rapaz, vamos fazer. Geralmente eles conseguiam um artista de peso, né? Ou nós tivemos o Tomate na época que fazia essas micaretas, carnaval fora de época nessas cidades grandes, né, cara? E o Jota, de Uberaba, rapaz, são uma turma grande. O Jota, que pra quem não conhece o Jota, cara, faz tempo, nem sei se o Jota tá nativa, porque o Jota é mais de idade igual a gente, né? Corta pra mim aqui, Will, na minha câmera, que é o Jota, pessoal, era uma banda de Uberaba, né? De Uberaba. Tribo do Gueto, se não me engano. O Jota, ele pintava igual o Olodum, assim, ó. E o cara tinha sangue de baiano mesmo, era quebração. Era o nosso, né? Era o nosso Carlinhos Brau. Exatamente. E aí, rapaz, começou, nós fizemos uma experiência, vamos fazer um pré-carnaval aqui e tal, e fazer um barulho, e falei, cara, vamos fazer uma experiência. E aí pegamos um domingo. Cara, beleza, vamos fazer um domingo aqui, vamos arrancar as mesas arrancar as cadeiras, né? A gente acabava deixando as mesas, latinha, fichinha de cerveja, tudo no caixa, tal, mudamos tudo o conceito. Põe os garçons tudo atrás do balcão. E aí fizemos, rapaz. Aí foi show. A aceitação foi boa demais. E aquilo impactava, cara, porque a gente ficava tipo 2 meses, aí 3 meses divulgando. E isso aí que eu achava legal, cara. Depois até defini isso na minha agenda mesmo. Falei, cara, vamos fazer de 3 a 4 eventos no ano. Porque o que eu tinha comigo, né, cara? Falei, a gente fica aí 2, 3 meses em evidência, né, divulgando. Faz o movimento antes, domingo, aquece. então aquilo fica o tempo inteiro a casa em evidência, faz a festa bem feita, era bom demais, quem ia curtia, cara, a gente tentava entregar a melhor coisa, né, cara, todo cuidado aí, banheiro, atendimento, cerveja gelada, vodka pra caramba aí, Smirnoff, fazer umas Smirnoff, uns combos pra molecada aí com suco de morango, acho que até lembro hoje demais galera... Lembro demais disso. Vendi umas jarronas, rapaz. Ia nesses Rei do Real, comprava um tanto de jarra, porque aquilo, molecada acabava sumia com tudo, com né? E umas jarronas de suco de morango, rapaz, os meninos batiam grosso. E dá-lhe vodka, rapaz, era bom demais. E aí eu fui pegando esse lance, rapaz. Fiz algumas coisas do próprio Ilha do Sol, algumas coisas em parceria, fizemos
pré-festa do Caldas Country. Então ia pegando esses ganchos, cara, e sempre os caras tinham artista passando. Então, assim, pra nós era muito expressivo, né? De repente, artista que a gente não conseguiria trazer nunca, né? Uma lembrança que eu tenho, cara, que até... Hoje eu sinto saudade porque eu acho que essa turma mais nova não tem isso. Eu lembro de um evento que teve no Ilha do Sol, quero que você me corrija se eu estiver errado, você tem um mapa na cabeça, você sabe tudo. Afinal, você que comandava a parada. A gente vai conversando, eu lembro, cara, uma vez que eu fui no evento no Ilha do Sol, eu não lembro o ano porque é muito tempo de estrada, né? Mas era um ensaio que era tipo SPC e, se não me engano, Léo Santana. Sim. Cara, esse foi um ensaio. Eu achava muito bacana esse evento que tinha lá. Esse aí foi show, cara, porque trazer o Léo Era um Santana... pré-carnaval também? O que era, você lembra? Mas lá eu acho que ficou um ensaio do SPC mesmo, cara. Acho que o SPC estava voltando. Eu acho que tinha ficado um tempo parado. E eu acho que o Fernando Alexandre tinha alinhado de dar mais uma volta, cara. Que eu lembro certinho que até os músicos do SPC estavam meio quietão, né? Aí eu acho que o Alexandre pegou, acho que foi um projeto deles, falou, não, vamos reviver o SPC. Acho que eles rodaram aí, fizeram, sei lá, uns 2, 3 anos de turnê. Então ficou um ensaio SPC mesmo, tipo assim, voltar ao ritmo. Vamos voltar, né? E aí trouxeram o Léo Santana, cara. Falei, puta, Léo Santana... Em alta, explodido. Você tá doido. E trazer ele seria impossível, cara. Um cachê caríssimo, né? E aí fizemos, cara. Foi show de bola. Pra casa deu uma repercussão gigantesca. Foi uma festa top, só pra contrariar também, sem dúvida. Não tem... Foi um showzaço. Dispensa comentários, né? Showzaço. Então, assim, cara, foram passagens legais. Aí, Thiago Brava, né? Teve o menino da Fiorina na época. Gabriel Gava. Thiago Brava também. Thiago Brava. Você mostrou que também tinha um que fazia os mashup, misturava português com inglês, que era tipo... Léo e Robertinho. Robertinho, né? Thiago Farra. Thiago Farra. Eu lembro dele. Então, cara, passou uma turma boa. E aí a gente tinha também a molecada de Uberlândia, né? Que sempre fazia o seguinte, colocavam de peso e aí ia lançando... Cara, saiu de lá Paquá, né? Saiu de lá Sem Juízo. Sempre bom também? Sempre bom. Então era tudo, a turma fazia. Aí eles faziam também em outras casas em Uberlândia. Então eram umas apresentações pontuais, cara, e sempre caía lá com a gente fazer também. Mas assim, saiu muita coisa de lá, cara. Assim, a turma, como é que se diz, ia fazer uma apresentação ali, a gente colocava... Cara, em pé, colocava aí 700 pessoas, 800 pessoas na casa, né? Então, tinha no rotativo dava mais, né? Porque se for colocar... Durava o quê? 6 horas, 8 horas o evento? Eu contabilizei, cara. Porque a gente começava no domingo 5 e tocava até umas 11h30, cara. Porque eu já tinha um probleminha de som um pouco, a casa era aberta. E depois até contar um pouco, né? Vamos contar disso, foi perdendo força o Ilha do Sol, cara. E então tinha um limite ali de horário, né? A turma da prefeitura pegava no pé. Apesar que era assim, rapaz, porque no dia a dia a gente até não, né, controlava o máximo. E músico é danado, né, cara? Músico você... Não respeita não, Léo, não tem jeito, cara. Aí coloca no meio, a hora que vê, tá no talo. Eu sou suspeito a falar que a gente ficava no salão, né, cara? Eu fico falando, se 500 pessoas conversando, mais um músico tocando... Não, é muito alto. Aí o músico aumenta o som, a galera começa a conversar mais alto... E aí fica aquela briga, né? Aí tem umas pessoas que nasceu de Bar da Cachoeira que conversa alto. Só vai aumentando o nível dos assim, decibéis. No decorrer da semana, aí quando acontecia esse evento, até eu falava assim, tinha já um vizinho ou outro que falava, cara, dá uma segurada, isso aí não vai ser frequente e tudo, mas tinha gente que não aceitava, né, cara? Mas tinha esse limite de horário. Mas a gente chegou a contabilizar aí 1.000 pessoas na casa praticamente uma vez, sabe? Era muita gente, Era uma galera. E eu lembro, rapaz, que a gente tinha umas vagas, eram 3 vagas ali na área de fora, tinha uma varandona grande e tinha um vão que eram 3 vagas de carro para parar na Rondon. E aquela vaga, cara, praticamente não utilizava, fazia um U assim na varanda, né? E eu lembro uma vez, rapaz, que até um dos casos, né, que você...
A gente tava conversando ali de contar alguns casos. E eu lembro que eu fiz um deck, rapaz, que eu falei, nossa, precisava colocar mais mesa, cara. Tava em alta a casa, aí eu falei, putz, vamos tentar faturar mais. E eu peguei e fiz um tablado, cara, um deck em cima dessas coisas, alinhado assim com o restante da varanda. E aí fui fazer eu lembro que pus uns postezinhos de luz assim que tinha, e fui fazer uma dessas festas no domingo, cara. E aí a galera, o deck não ficou tão firme. Falhou? Eu sei que a turma quis ir tudo, porque ali ficava assim, passava a turma na rua, cara. Ali era meio que a galera que fumava, ficava na esquina ali. E ali a turma queria ver a rua, Sim. Quem tava passando de fora queria ver quem tava dentro, então tinha aquele... Era o movimento, esse né? charme ali, né, cara? E aí eu lembro que a turma embalou demais, rapaz, e o músico tocando, e a turma começou a pular em cima do deck, rapaz. Acho que a turma achou meio divertido que o negócio tava balançando. Falei, cara, vai cair isso aí, bicho. Eu olhava as lanterninhas dos postes de luz, fazia assim, falei, putz, mas deu tudo certo. Cara, mas essa história é boa demais, cara. É umas lembranças que... Nossa, filho. Você sente até o cheiro do lugar, traz de volta o ambiente. Eu falo cara. assim, né? Estou pra gente conversando assim, né, cara? Foram 15 anos que eu fiquei lá. Então, cara, é um livro, eu acho que se a gente for contar tudo... É muita história. Fala uma coisa, falando de história, vamos falar um pouquinho de pessoas. Ali no Ilha, tinha algumas entidades ali que trabalhavam com você, que a gente tem que chamar de entidades, que são celebridades, na verdade, que era marcante. Tinha uns 2 ou 3 garçons ali que era famoso. Cara, tinha. Me lembra deles que... Eu lembro, mas... Sabe quando você não lembra o nome, cara? Que é tanto tempo que passou. Ó, um cara que marcou demais, até faleceu, rapaz, foi um puta de um parceiro, que foi o Marão. O Marão era um segurança. Não. Então, cara, ele tinha uma relação com a turma violenta, rapaz. Assim, um cara de salão, querido demais. O cara foi uma peça importantíssima para nós na época. O Otávio, que era o baixinho, que era o gerente... Lembro, né, o baixinho, nossa, só tenho a agradecer ele também, cara. Hoje até eu falo muito pra turma, ele tá ali na divisa de Minas com Goiás. Ele tem chama Restaurante do Baixinho, lá na ponte mesmo. O cara tá lá hoje com o restaurante dele, é um cara também que me ajudou demais. Mas teve umas peças raras, né? Teve o Bigode, que era famoso. Era um garçom mais velho, rapaz. E as meninas gostavam dele demais, ele contava umas piadinhas, assim... Com todo respeito, assim, mas ele... Ele era figura, Ele era figura, cara. E a mulherada, assim, as meninas achavam ele uma peça, rapaz. E era legal isso aí, porque... uma coisa que era legal na época, até falando essa questão das meninas e tal, cara, uma coisa que era joia no Ilha do Sol, que sempre teve uma mulherada. Sim. Né? E aí a mulherada tinha liberdade lá, tinha segurança, cara, porque assim, de ir, isso era uma coisa que a gente... Era um ambiente tranquilo, né, cara? Preservava demais, Você ia cara. pra divertir, não tinha... Então existia um respeito, cara, então assim, isso era legal, sabe? Mas isso é uma coisa que a gente sempre tentou, né, levar com respeito. Mas teve o Caroço, que tá até hoje com a gente, tá lá no Carro de Boi, que é o Clayton. O finado Renato, cara, passou uma turma boa. É uma turma boa ali. Mas é uma molecada, passou uma galera. Cara, Ronaldinho Baiano tá com a gente no Carro de Boi também. Você foi falando, eu fui lembrando da feição de cada um, sabe? Porque... Nós temos um garçom, rapaz, outra coisa também que a gente sempre achou legal, que a gente tem uma equipe antiga, né? Sempre tava com a gente. Tem um garçom no Carro de Boi hoje que tá desde do 0 Grau. Né, o Soares, Gilberto Soares, está com a gente... 30 anos já. 30 anos, cara. Então, os caras ajudou a me criar. Mas tinha uma turma boa, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, porque você fez na época uma coisa com o Ilha do Sol, você foi juntando o útil com o agradável, você foi inventando. E eu lembro, cara, eu tenho uma vaga lembrança, apesar de eu nunca ter acompanhado de perto futebol... Que o Ilha do Sol tinha essa bandeira do futebol também. Exatamente. E assim, ele era pegado. Sim. Não, foi uma coisa forte, cara. Como que foi isso? Foi um teste também que deu certo e você foi tocando? Cara, não, aí como tinha principalmente esse lance do domingo, domingo era um dia legal de ir, era gostoso, porque igual a gente tava falando, como tinha o lance da varanda, e o que é ali
é interessante, cara, que a casa do lado direito, igual é o carro de boi hoje, de tarde a sombra já tá na casa. Então ficava uma varanda, mesmo num dia de sol, tudo, você tava ali na varandona de sombra. Então domingo atraía muito e, consequentemente, o futebol. Mas sempre foi uma força, cara, era quarta e domingo, praticamente toda quarta e domingo tinha futebol. E na época até o futebol era mata-mata, cara, que eu falo que assim, dá uma saudade, Sim. porque era mais intenso, né, cara? Hoje eu vejo alguns campeonatos aí de pontuação tal, que aí talvez nem acabou o campeonato, chega você no sabe mês, quem já que é o sabe, dono, né? cara. Verdade. E na época não, vinha aquele lance, quartas de finais, aquilo eliminando, rapaz, e aquilo a turma ficava doida, né, cara? Então o futebol foi uma coisa muito forte, assim, muito expressiva. Até hoje, na verdade, cara, assim, no carro de boi a gente preza muito isso aí. Então o telão, cara, som, era tudo coisa que a gente trazia de melhor qualidade para conseguir. Telão era uma coisa difícil, né, cara? difícil, porque né? Você comprava telão não sei quantos mil lumens. E durante o dia não E funcionava. aí aquilo, a luz, rapaz, ia acabando, caríssimo Sim, pra você repor. Era tudo mais difícil, cara. Então você buscava equipamentos bons aí e tinha muita força, cara. E nós chegamos a pegar umas finais pesadas lá, rapaz. Eu lembro de pegar a final que caía no domingo, já fazia festa. Já emendava, era né? loucura, cara. Você botava metade da casa corintiana e metade flamenguista. Aquilo você falava, nossa senhora, hoje vai Se ser... der uma faísca aqui, dá ruim. Eu já vendia garrafa, já Com medo, né, cara? Mas graças a Deus, cara, a gente tinha uma turma de... É o que eu falo, os clientes eram muito de casa, rapaz, e tinha muito respeito, assim, consideração pela gente, pela equipe toda. Então, os caras já começavam a dar uma escapadinha, se chegava, tal, segura aí. Então, a turma considerava demais, porque era não é um fácil. balde de gasolina, cara. Mexer com pessoas não é fácil, foda. né? É uma situação Mas difícil. foi marcante, cara. A parte do futebol, sem dúvida, pegamos Cara, uma parte boa. uma coisa que era bacana também, que eu acho que vale a pena falar, eu acho que o William deu uma revolucionada na questão de cardápio também. Era diferente, tinha uns drinks diferentes. Sim, sempre fizemos. Tinha esse conceito da pista de frios, né? Sim. E nós tínhamos uns lanchinhos que a turma falava muito, rapaz, do pão francês, tinha um lancheiro do sol, e um marco grande que a gente tinha era uma carne de sol, que era, na verdade, a gente até produzia ela lá. Era uma carne mais serenada. A gente falava de sol, né? Então era um dos carros-chefes da casa, né? E sempre com essa parte de petisco, que ia pintando de novidade, a gente ia criando coisas novas. Mas a pista de frios foi uma coisa que eu acho que chamou muita atenção, pois que realmente não tinha. Uma pista bem montada. Então era sempre esse lance, né? Que a gente fala do happy hour ali, o shopping, o cara dá uma beliscada. E isso aí tinha muita força. Durante essa trajetória do Ilha do Sol, eu vou focar mais no Ilha do Sol, porque o céu é o Léo do Ilha do Sol. Apesar de ter o carro de boi e o Zé, mas para mim o céu é Ilha do Sol. Quem que passou por ali na época, desde o começo do Ilha do Sol até o final, na questão de concorrência? Eu vou te falar um que eu lembro, que quando eu mudei para cá em 2002, tinha uma pizzaria ali que era o Cascata. Cascata. Quem mais que teve ali, você lembra? Das casas? Rapaz, abriu... tinha Mambo Django. O Mambo. Né? Assim, eram casas menores, mas que... E a gente sempre foi apedrejado, né, rapaz? A turma entrava, batia muito em cima. Mas, rapaz, passou uma turma, hein? Me fala uma coisa, o Pacheco era lá embaixo na época do Ilha do Sol? Ele existia ainda? Era lá embaixo, não era o Pacheco? Rapaz, Pacheco não foi... Qual que foi da Rio Branco, hein? O Rio Branco fazia No uma Rio Branco? farra na esquina. Não, ali. lá embaixo era o Uberbrau. O Berbrau. Lá embaixo, onde foi o concessionário de carro, não é? Perto do Bretas, onde era o Bretas? Cara, o Berbrau... Porque teve uma casa ali onde teve o Aquário, você lembra aquela boate? Aquário, mas o Aquário era mais pra baixo um E pouquinho. aí tinha aquela casa, hoje ela até uma casa de tijolinho hoje, que acho que virou uma igreja. É o Portal Restaurante, onde era o Portal. Só que antes eu acho que foi uma choperia também. Mais pra cima da Rondon tinha... Aonde que era o Cambutiá? Cambutiá foi no... Teve dois Cambutiá.
Teve um no Moarão, teve um na Rondon também? Rapaz, o Cambuciá abriu... Eu acho que eu tenho uma lembrança do Cambuciá. Será que não foi ali do lado do posto Cajubá, não? Que também passou algumas casas. Cara, eu era muito moleque. Nessa época que tinha o Cambuciá, que eu lembro, eu não morava aqui ainda. Eu morava em Monte Alegre. Eu tô te perguntando, porque tem hora que eu tento conectar as épocas, mas eu não tava aqui na época, eu não lembro. Eu tenho que perguntar para quem lembra. De Moarama, eu tinha uma caminhonete, rapaz, uma Ranger cabine simples, e até lembrei agora de um lance, né? O Moarama pegava fogo, a molecada também, né? Um monte de República. Ali tinha. E aí a molecada não tinha carro, né, cara? E eu pegava... E não tinha Uber naquela época. E eu pegava a caminhonete, rapaz, e ela enchia a caminhonete de menina e descia, rapaz. Buscava umas 4 viagens de... Antes que eu esqueça, meu diretor já danou comigo, tem boné do Toca Aquela pra você. Eu sei que você gosta de boné, já vou te dar, senão eu esqueço. Chique demais. Ô, Léo, eu lembro de uma situação, eu quero ver se você lembra disso aqui. Eu lembro uma vez que você me ligou, eu não lembro o ano, mas era meados de 2010, 11, alguma coisa. Você me ligou e falou, desce aqui agora. Eu falei, o que foi, Léo? Desce aqui, eu tenho que falar com você pessoalmente. Eu falei, nossa, o bicho pegou mesmo. Eu lembro que eu cheguei lá no Ilha, você tava branquinho, eu falei, gente, o que aconteceu, gente? Você falou assim, invadiram meu site, olha isso aqui. Você lembra dessa história? Os caras arrumaram um rolo, bicho. Meu irmão sempre foi da tecnologia, e aí meu irmão falava, que a gente tinha... Eu não entendia nada daquilo, firewall, sei lá, rapaz. Que a gente tem que bloquear o acesso aqui, botava um tanto de senha, cara. E eu ligava pro Roberto, talvez dar uma manutenção, era site ou o sistema nosso também. E eu falava pro meu irmão, falei, bicho, quem que vai querer invadir um sistema aqui, um site de boteca aqui de Uberlândia, velho? Você tá louco da cabeça. Porque você tem que ir. Ele era da tecnologia, a parte de segurança de informação, né? Sempre trabalhando nessas empresas grandes aí. Falei, não, Gustavo, você tá louco, rapaz. E aí nós fomos abrir a casa, e a hora que abriu o sistema, abriu o site, rapaz, os caras invadiram tudo, sumiu tudo zoado. Tudo. Aí não tinha nem condição de abrir a choperia, porque como é que ia trabalhar? E aí foi um danado da invasão, rapaz. E eu lembro na época que o cara entrou, um hacker, né? Entrou, pegou todas as informações lá e colocou... pedindo, tipo, resgate, né? Em Bitcoin, cara. Isso naquela época. Bitcoin naquela época, que não valia nada naquela época. Não valia nada. Eu falei, que é isso? Porque esse cara quer, né? O que é Bitcoin? Uma moeda lá e tal. Eu falei, puta, velho. Aí, rapaz, foi um desespero, viu? Eu lembro disso, cara. Eu lembro que eu cheguei lá, que tanto de gente, o que tá acontecendo? Eu estou olha aqui, variar, o que é isso aqui? Tudo, né? Aí no fim tirou do ar, colocou só a logomarca, o telefone e pronto. Eu lembro tudo que a gente ia fazer, né, cara? Tudo corrido. Não, precisa fazer isso e tal. Um outro parceiro que foi agora, que foi uma judiação, cara, que me ajudou muito, foi o Japa. O japonês da Japa, que fazia as coisas da gráfica. Sérgio Momamuki, né? Eu chamava ele. E, puta, rapaz, um cara fenomenal também. Aquele lá me ajudava, falava, Japa. Cara, o Japa... tenho um evento semana que vem, ele fazia convite, fazia pulseiras, fichinha, folder. Ele... O Japa é um cara que tava na lista pra vir aqui, viu, Léo? E ele é um cara que todo mundo que já foi a alguma festa em Uberlândia já pegou um bilhete que ele fez. Tá doido. E ele inovava, porque a turma ele fazia os convites, os caras davam um jeito de... falsificar e ele inventava... ele já inventava outro, rapaz. Ele era massa. O Japa fez história também. Ele me socorreu. Uma galera, assim, nós, cara, sempre tive parceiro, todo mundo falava, cara, eu preciso fazer acontecer, vamos ajudar. E todo mundo dava uma força. Eu quero te perguntar uma coisa que... Cara, isso aqui, Uberlândia quer saber, na verdade, porque... A turma mais nova não viveu tanto isso. Viveu pouco, na verdade. Devia ter vivido mais. A gente tem uma entidade que nos deixou recente, chamado Lísias. Todos. Que eu tenho certeza que talvez 5% das noites do sol ele estava ali. Porque... Cara, conta pra mim, era diferente quando ele entrava na casa, a energia daquele homem? Ele é igual você falou, ele foi um cara que marcou, cara, 5 gerações aí, né? Eu acho que não tinha quem não curtia, né? Tanto é que, você vê, ele desde 0 Grau, Carro de Boi, Ilha do Sol, atendia todo mundo, cara. Era um cara, se for pra moçada, se for pra público mais velho, ele conseguia fazer a diferença, cara. E tinha expressão demais, né? Podia levar que
que era certo, né? Que Ele arrastava a galera. arrastava, cara. Ele, o Tatu, que é o menino dele, o Rafa, amigão meu, cara. Uma coisa que eu ia falar aqui, cara, que o mais bacana do Lisas, cara, é que a família tava no palco com ele. É. A irmã cantava, o Tatu tava lá. Mas ele era joia, né, cara? A Liara também cantava, Liara. que era filho dele. Mas ele era isso, cara. Ele era energia mesmo, né? Um cara que até no palco e fora do palco, né, cara? Era um cara que chegava Ele era perto 10, de você. Ele era joia, cara. Ele transmitia uma energia muito boa, né? Muito gente fina, cara. É um cara que deixou um legado na música, né? E eu lembro até, rapaz, assim, até de uma lembrança, o Tatu, que foi o menino dele também, eu quis fazer um lance diferente no Ilha do Sol na época, que foi um luau, que era uma lembrança do Luau MTV. Falei, Rafa, tô querendo fazer um luau, gravar um CD, que dava um trabalho danado. E falei, cara, quero fazer no meio do salão um palco. E eu gosto do Rapa, gostava muito no Rapa na época também, que acho que tinha um percussionista, acho que era o Lobato, se não me engano, tinha uma percussãozona grande. Grandona. E eu falei, Rafa, eu quero aquele lance, cara, quero uma percussão, quero tudo instrumento diferente. Você peita esse projeto comigo aí? Ele montou os músicos, montou todo o projeto, tudo. Cara. E foi uma outra coisa também que foi legal, cara. Nessa época aí, fizemos o luau. Gravei o CD na época, rapaz, não era muita gente que mexia com isso. Tinha um doido lá na João Naves, rapaz, que gravava CD. Quem era? Rapaz, era um cara mais velho, ele ficava num segundo andar. E os caras, vai lá no fulano que ele grava esse CD pra você, rapaz. Cheguei lá e ele fazia um CD pra uma galera. E, rapaz, o cara, acho que era 2h da tarde, ele tava com o litro de uísque em cima da mesa. Bem tranquilo? Meu Deus. Será que esse cara que vai fazer isso? Que grava mesmo? Cara doido, rapaz. Que lá eu queria saber que bicho deu dele. Se ele durou até hoje. Mas foi legal também. Tinha que inventar muita coisa, cara. Público jovem, pra você manter assim. A música sempre foi a força, né, de tudo. Acho que assim, pro Ilha do Sol. Era uma atração, né? Cara. Eu acho que lá, entretenimento é a música mesmo que consegue fazer esse trabalho assim, né, cara? Então, a gente inventava muita coisa, cara. Era luau, era esquenta, era ressaca de carnaval. Nossa, ressaca de carnaval tinha que inventar a moda, cara, porque dava aquele baque, acho que a galera que arrebentava demais no carnaval não queria ver cachaça, acho que umas 2 semanas. Me fala uma coisa, você lembra qual foi o maior evento? Vamos chamar de evento que teve no... Você falou assim, daqui pra cima não tem jeito mais, isso aqui é o limite. Cara, eu acho que o que teve muita expressão realmente foi o Léo Santana e teve um do Caldas Country que foi o Israel Novaes, rapaz. Eu acho que foi o Israel Novaes que nós fizemos lá. E foi o de... Travou. Foi de maior peso, cara. Que artista assim não tem jeito, né? Atrai mesmo. Não, chama mesmo. Isso é verdade. Então acho que foram dois eventos expressivos. Mas assim, cara, a gente acabava que toda festinha que fazia conseguia juntar uma turma boa, sabe? Mas eu acho assim, marcante mesmo aquela coisa para falar, putz, o cara teve lá no Ilha do Sol, né? Isso aí que teve de repercussão, assim, foi isso, cara. Eu acho que foram esses 2 artistas aí que mais impactaram. Cara, que bacana. Léo, tem um aplicativo que nós mais velhos temos conta, chamado Facebook, que do nada traz umas lembranças pra gente. Rapaz, Facebook aparece. Deixa eu pegar aqui. Pega umas lembranças aí, vamos ver se tem. Aqui, eu sei que você tem, porque não, tenho certeza que você tem umas lembranças do Facebook aí. Tem hora, rapaz, que eu falar, e realmente é lembrança, né? A turma, eles mandam aqui, ó, lembrança de quantos anos atrás. Deixa eu tentar pegar aqui, que eu usava muito o Era Facebook, o Orkut antes, cara, né? pessoal, para divulgação, né? Aqui, aqui você vê, nós fazíamos stand-up lá também, você vê Rogério Morgado, Nossa, Rafael Cortez, Vitor Antes da fama, né? Antes da fama. A turma tava... O Rafael Cortez eu acho que já tava no CQC, se não me engano. Mas Sérgio Malandro, cara, fizemos Sérgio Malandro lá. Nossa, cara, esse aí eu lembro disso. Esse eu lembro demais. Vou voltar tudo, porque acho que foi assim, começo do Facebook. Porque uma coisa, o Estopa, que eu falo, rapaz, o Ilha do Sol é um lance que eu sempre
fico medindo. Porque, assim, muito da força do Ilha do Sol, cara, que eu falo. Aquela época, nós pegamos uma fase que não existia internet praticamente, assim. Era precário. Orkut, e você acessava o Orkut num computador. Assim, eu ia falar exatamente isso. Existia, era limitado, porque a banda larga era caro, não era tão acessível igual hoje, e não era na palma da mão igual é hoje. Não, era no complexo, cara, pra você mexer. E não existia celular, assim, a não ser pra ligar. Então, e cara, eu vou te falar que, assim, nós pegamos uma fase de Ilha do Sol que, cara, se brincar nem pra ligar tinha telefone, que passa tão rápido. Verdade. Léo, nessa época, cara, tinha um telefone que eu vou falar aqui, você vai falar assim, poxa, eu não lembrava que isso existia. Nessa época tinha 2 smartphones. Um era o BlackBerry. Você teve BlackBerry, tenho certeza dele. E tinha um que era tipo um pagerzão grandão assim, ó. Criptografado, cara. Da HP, se não me engano, cara. Aí você fazia assim, ele abria, era desse tamanhozão assim, ó. Eles falavam que eles usavam no exército americano. Era os que existia. Era os que existia. Então, rapaz, eu fico pensando muito isso aí, cara. Por que foi muito legal na época? Porque você tinha que marcar algum lugar pra você encontrar os amigos. Porque não tinha horário, cara. Você falava assim, ó, eu vou pro Ilha do Sol tal hora, tal dia. Então você não ficava aquela coisa, tô indo. Eu marcava e ia, cara. E a turma fazia o quê, cara? Pra me encontrar as pessoas, tinha que ir num lugar que era vida social. Era vida social de verdade. Não era rede social. Era rede, era vida, né? Então, acho que o grande parte disso, cara, se deu porque a galera tinha que se encontrar. Então, cara, questão de paquera, os menininhos sabiam que as menininhas estavam lá, as menininhas sabiam que os menininhos iam, e é uma coisa que a gente fazia legal também, né? Igual eu falei, com respeito, mas a gente tinha essa interação, cara. Eu fazia muita amizade, assim, entre clientes, né? O cara, de repente, chegava lá, ô, Léo, eu tô só aí. Eu falei, não, senta com fulano aqui. Fulano, te apresentar o ciclano. E, cara, fiz isso muito. A vida era outra, né, Léo? Muito, cara, muito. Bacana. E os garçons, igual a gente tava brincando, talvez estava uma mesa de menina, ele sempre tinha um rapazinho que elas ficavam interessados. Aí a gente era cupido também, era tudo, né? Psicólogo, cupido. Tudo. Psicólogo era praticamente o... Léo, sabe que era muito bacana, cara? Antigamente, você falou uma coisa que eu que sou das antigas e vivi isso, era assim, ó, fulana tá aqui. Você tem que ver o tanto que ela tá bonita. Porque não tinha como mandar foto. Não existia, cara. Rapaz, o cara já tomava um banho na hora, arrumava o cabelo, passava perfume, ó. Descia, chegava lá igual um raio. Era muito bacana, cara, isso aí. Ó, pra você ver aqui, ó, Yaya. Yaya, vulgo Tielinho. Até hoje, acho que o Yaya também tá... Ó, Camelô, que a gente fez muito, que foi o Pablo. Rapaz, aqui, ó, Estela Artois Pardi, foi Ale Martins. Aí a gente fez uns eletrônicos também. E eu lembro certinho, rapaz, até eu vi uma postagem ontem, rapaz, acho que da festa que teve do Zebu, acho que lá em Uberaba. E o Gustavo, acho que era Master, cara. O Gustavo... O Master B. Tom Master B. Rapaz, fazia uma data que... Tocava no vinil, disco de vinil. E ele tinha um laser. Tinha um laser, eu lembro dele. E eu lembro que eu falei, cara, vou ter que pegar esse bicho pra fazer. Tinha uma chácara, tem ainda na frente do Ilha do Sol uma chácara com muita árvore. Falei, cara, nós vamos jogar o laser naquelas árvores, cara. Você faz uns... Rapaz, foi um show. DJ Rodrigo Brito, cara. Rapaz... Ó, Ellen Calassi, como a gente falou, Thiago Brandão, que hoje faz os Carlinhos Rasta, cara. Carlinhos Rasta. Na época do Ilha do Sol tocou o Reverendo Jones. Teve o Reverendo, depois teve Los Jones, se não me engano, mudou. Cara, eu não lembro certinho. Ó, eu lembrei agora do Rodine, era o Nino Vilela. E o André, que eram 2 irmãos. Do Guedes, Sem Querer, Leandro Rabelo também. Cara, um pouco do artista. Michel Astor, rapaz, esse cara era invocado, rapaz. Eu lembro que ele parecia uma capa de revista, ele andava com sua roupona de couro. Fininho, sangue bom demais. Desplugados, a Paulísias, não tinha como faltar. Lilian Prado, Rádio Pública. Uma galera cara, aqui, tem rapaz, muita coisa. Puxando, Wellington e Nilo. Aí começou a dar uma beliscada no sertanejo, cara. Bruno e Lucas.
Você vê aqui, ó, Bruno e Lucas numa quinta-feira. Tinha jogo de São Paulo, chopp em dobro. O chopp em dobro foi uma lembrança boa. Era uma coisa que tinha na Era casa. chopp Antártica, rapaz. Eu lembro que, assim, nós somos parceiros da Ambev até hoje e tirou o chopp Antártica do mercado praticamente, assim, porque acho que logisticamente para eles era complicado. E a gente conseguiu manter por muito tempo o chopp Antártica, cara. Porque o chopp Antártica tinha, famoso pelo Pinguim de Ribeirão. Sim. Então a turma ia muito pelo chopp Antártica, cara. Mas aqui Você lembrou de uma galera da antiga agora, rapaz, aí uma outra coisa que aconteceu também, rapaz, teve uma luta do UFC aqui no Sabiá. Acho que foi no Sabiazinho. Rapaz, o Cyborg que lutou daqui, não foi? Rapaz, eu sei que eles trouxeram o evento na época e tinha uma força, mas a UFC até eu não gostava muito de pôr, porque aquilo dava uma agitada na galera, pra vocês... Aí já começava a encostar uns lutadores, aqueles brabo. E eu falava, rapaz, pra controlar essa galera é meio complicado. Mas aí desceu todo mundo pra lá, rapaz. Aquele juiz, um japonês famoso, e foi aquele que gritava, It's time! Aquele cara foi parar lá no Ilha Sol, rapaz. Tem base? Aí sempre bom. Vitor Freitas e Felipe, que eram os dois gêmeos. Rapaz, voltaram agora. Voltaram a cantar. Eles tinham muita força com o Julião de Tutaba, eu lembro. Cara, se for passando aqui, aí o carro de boi aqui, marciano, cara, a gente fazia muito. Hoje a gente ainda faz, rapaz, no carro de boi consegue trazer uns artistas sertanejos, trouxemos vocês fizeram Amado Batista, né? Recente. Então o Juninho Dantas. Rapaz, aqui se for mexer. Cara, tem muita gente. Léo, eu quero te fazer uma pergunta agora, que é um pouco polêmico, mas a gente tem que falar disso. Uma vez, um grande amigo meu, que é o Wesley, vou até citar o nome dele, que é meu compadre, eu posso falar que foi ele que me falou isso. Ele falou assim pra mim, lá no comecinho, até um assunto que eu vou trazer em pauta com a galera que vai vir aqui dos bares. Inclusive o Carlão do Saideira já confirmou, vai estar aqui e alguns outros. Ele falou assim pra mim uma vez, se eu tocasse no Ilha do Sol 2 vezes no mês, eu não precisava trabalhar mais. Porque no começo do Ilha do Sol, o cachê era 100%. E lá dava 600 pessoas. Então vamos jogar abaixo. Naquela época, um cachê de R$2 vezes 600 dava 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Não sei quanto que era o salário naquela época. E depois teve que mudar isso. O que você me fala sobre isso, a sua opinião, de quem está do outro lado? Cara, assim, até hoje existe, né, um pouco, igual você falou, isso é polêmico, né? Porque a casa acha que está pagando bem, o músico está achando que está recebendo pouco, é um negócio complexo. Isso aí no começo, rapaz, o que aconteceu? Rodou um tempo assim, mas o que a gente identificou? Principalmente o Ilha do Sol, que dependia muito da música, e aí você vê que aquilo tem força, e é um produto, querendo ou não, da casa, assim, Claro. Hoje se fala de monetizar, né? Mas assim, a gente tinha que entender que o faturamento tinha que vir de um produto assim. Então, com o passar do tempo, foi meio que criando uma tabela de valores mesmo, e a casa foi pegando parte do cover, né, cara? Assim, até porque não é só o artista que é de custo no dia, né? Isso. Vale a pena lembrar disso, né? O que eu falo, uma coisa meio que não vive sem a outra, né, rapaz? Só que assim, ia criando esse lance, cara. O músico tinha na cabeça que ele levava o público, tinha muitos que tinham essa força. Que arrastava de verdade, arrastava, né? E a casa tinha a parte dela de fazer esse papel, né, cara? A casa tinha o papel de apresentar novos talentos também. Isso é importante. Sim, cara, era uma troca. Então, foi detectando isso e tabelando o negócio, né? Mas, assim, no começo aconteceu isso mesmo, né, cara? Que até a gente identificar... Aí, porque, assim, um público mais novo também... você vende muita bebida. A bebida, ela dá uma margem, mas não é tão expressiva como a comida dá. Então, assim, cara, dentro de uma gestão, você tem que enxergar que você tem que cobrar por aquele produto.
Então, assim, se a gente não cobrasse sobre isso também, cara, não fazia sentido você ficar com a casa cheia e, de repente, não ter um lucro tão bom pelo trabalho que dá, né? Então, a gente identificou que tinha esse lance, cara, que tinha que ganhar em cima da música também. O que realmente essas casas tudo sempre fizeram. Sim. Boate sempre fez, cobrar bilheteria. Então, Até porque uma coisa que é interessante ressaltar, em Minas nem tanto. Mas quando você vai, por exemplo, numa casa em São Paulo, numa choperia, numa boate que seja, tem uma consumação mínima. Sim. Né? Aqui a gente não tem essa cultura. É. Ah, você vai entrar aqui, mas já tem que gastar 100zão. Não, e acontecia, cara, de assim, o Otávio, que era nosso gerente, ele brincava, né? Porque tinha uma fila, tinha assim, fazia fila lá para entrar muitas vezes, e ele falava, Léo, o que acontece negócio de fila, né? Porque, cara, fila não é faturamento, assim, é bom, espera, né? É um puta de um marketing, né? Passa lá a fila e tal, mas, cara, não tá tendo lucro. E aí o Otávio brincava, falava, Léo, molecada quando vem cá e fica na fila, pra eles já tá bom, eles já tá na Ilha do Sol. O cara tá na fila ali, tá passando a menininha, tá passando um brother ali de carro lá na porta. Era um esquenta, pré-ilha, né? Tava na farra. E acontecia desses caras entrar lá dentro, talvez, e não tinha um consumo expressivo, né, cara? Então você tinha que ganhar na música, né? Verdade. Então, assim, não generalizando, né? Assim, tinha cliente né, de alto consumo, mas, assim, é igual eu falei, é muita gente, né, cara? Então tinha uma parte da turma que ia mais pra curtir e tinha gente de consumo mesmo. Então você tinha que desdobrar pra... Mas ficou esse lance, rapaz. E o cover, ele... E, rapaz, pra ganhar um coverzinho da molecada era difícil. Aí tinha estudante de direito. Nossa, pegava... Falava que não podia pagar. Pegava a molecada que era estudante de direito, era cheio de lei, rapaz. Que eu não tem que pagar 10%, que eu não sou obrigado a pagar cover. Eu falei, nossa, amigo, como é que faz? Você tá aqui dentro, tá curtindo. Vou te emprestar 2 pedaços de algodão, então, eu honorei ficar aí. Cara, essas histórias são muito boas, cara. Era cada artista. Ô, Léo, mas não dá pra pagar isso tudo aqui na garrafa de uísque. Não, aí lá no supermercado é tanto. Ué, bebe lá, Olha, cara, vou botar uma mesa pra você lá no corredor lá, pro cara trazer um gelo pra você, a menina do caixa cantar. Desse jeito. Léo, ó, tem... Era gostoso, cara, era bom demais. Cara, é muito boa essa história. Tem 2 mitos que eu tenho que te perguntar. Porque, assim, antes da gente falar do final do Ilha do Sol, eu quero saber 2 mitos que foi igual a cobra do Habibs, esses 2 mitos sobre o Ilha do Sol. O primeiro mito é do Marrone. Diz que o Marrone tinha comprado o Ilha do Sol. Conta pra esclarece por vez. Corta pra mim aqui, deixa eu dar um recado. Atenção, turma de Uberlândia e região. O Léo vai esclarecer aqui se o Marrone comprou ou não o Ilha do Sol pra gente. Todo mundo quer saber disso. Rapaz, essa história foi boa. Só tinha acho que na época foi o Rafael. O Rafael foi até do Chica Pimenta. Ele tinha uma relação com o Marrone, assim, de amizade, tudo, né? E aí eles falaram, Léo, Marrone montou uma casa em Goiânia. Cara, foi o Vila Mix mesmo. Eu tava até em dúvida se era Woods na época. E o homem quer montar uma casa dessa em Uberlândia. E falou que tem que ser na Ilha do Sol. Porque ele frequentava lá, né? Quando ele estava na cidade, eles acabavam levando, cara. Foi o Zezé de Camargo foi para lá, tinha esses eventinhos, eles acabavam aparecendo. E aí, não, Léo, o Marrone vai vir aí, vamos sentar com ele e tal. Eu falei, não, vamos entender, né? E ele, rapaz, é uma peça, rapaz. O Marrone, ele é engraçado, porque ele do que jeitão dele assim, meio... você não sabe se ele... se ele tá triste, se ele tá feliz. Se ele é meio lerdão mesmo, ou se ele tá fazendo de lerdo, né? E aí encontramos com ele, e ele falou, tô querendo trazer a boate pra cá e tal. E eu lembro na época, rapaz, que a gente já tava com esse negócio do meio ambiente, de música, as casas já estavam tudo fechando com vidro, com acústica. Porque estava um problema seríssimo. Pegaram forte nisso aí. E, por coincidência, fui com a minha esposa em Goiânia, falou, vamos dar uma viajada aí. Fui em São Paulo, fui em Goiânia, para entender o que está acontecendo com esse movimento aí, desse lance de fechar a acústica nas casas.
E o gostoso do Ilha do Sol era que era ambiente aberto e a música, né, cara? Então, o cigarro, né, na época era liberado. E aí, foi mais ou menos nessa época. Eu falei, nossa, agora, sim, fechar o Ilha do Sol de acústica vai ser uma coisa... Muda o conceito da casa toda, né? Aí, conhecidamente, pintou esse lance do Marrone. E foi isso mesmo, cara. Ele pegou, aí eu lembro que ele falou, não, vamos almoçar com ele e tal, que ele quer trocar uma ideia. E aquilo acho que vira tanta gente na cabeça do cara, né? Aí passei, peguei ele, até de carro no hotel, era o San Diego na época, em frente ao carro de boi, e nós fomos almoçar. Aí tal, sentou aquela galera, sentei do lado dele. E aí eu falei, ô Marrone, e aí, como é que tá, tal. Ele falou, não, tô aí, tô... Aí acho que ele nem sabia, rapaz, que era eu que era dono do Ilha do Sol. Ele falou, não, nós viemos aí querendo montar uma boate aí e tal, lá no Ilha do Sol. Eu falei, não sabendo. Eu sou o Ilha do Sol. Aí o cara falou, Marrone, é ele que é do Ilha do Sol. Eu acho que molecão demais na época. Ele falou, porra, será que esse cara aí mesmo? E aí teve lance, rapaz. Aí fomos embora levar ele pro aeroporto. Ele, não, entra aí no meu jatinho, me botou lá dentro do jatinho só pra fazer um barulho. E aí aconteceu isso, rapaz. Eu fui pra Goiânia depois, ele me convidou pra ir lá conhecer a casa, recebeu a gente em Goiânia, e uma puta de uma casa, cara. Mas aí no final das contas não conseguimos ajustar muito, assim. Ele não tinha interesse em pôr dinheiro na época, então ficou meio que assim... Eu ia entregar a casa para ele e ainda tinha que pôr o capital, então foi uma coisa que não ficou ajustada. Não foi viável, falei, né? Cara, acho que não vai funcionar, falei para o Rafael. Falei, cara, é porque eu pensei assim, poderia ser uma coisa meio a meio, né? Então, assim, eu ia ter que fazer a roupagem tudo, investimento de som, e isso aí exigia na época que era até uma rede, né, cara? E aí acabamos não acertando, mas teve esse lance, rapaz, esse flerte aí. Isso é verdade, não é mito, não. É verdade. Quase que eu viro sócio do homem. Ó, na verdade, era duas perguntas. Uma sobre o Marrone e uma sobre a Vila Mix. Então era tudo num só. Tudo, cara. Foi uma febre, cara, de casa sertaneja na época. Foi Vila Mix e Woods. Né, que tinha muita força. Aí virou uma febre. E seria legal pra Uberlândia, mas a gente... Cara, igual eu falo, meu pai... A gente sempre conversou sobre isso. Coisa assim de muito entretenimento mesmo, cara, para se manter era mais difícil. Tanto é que boate já tinha passado bastante Uberlândia, né? Assim, uma pessoa que eu admiro, assim, um cara muito profissional que eu vejo é o Davi, né? Que tá em pé desde 87? Desde, né? Até hoje. Então, assim, é difícil, cara, pra você prevalecer, né? Eu acho que até o Ilha do Sol também, cara, como foi passando a época, igual você falou, a gente vai ficando mais velho, você não consegue atualizar. Entretenimento é o bicho, cara. Aí eu falei, bicho, esse trem vai ser passageiro, acho que esse investimento não vai ser alto e não vai, sei lá, voltar a isso, não vai ser satisfatório. E aí ficou nessa. Mas teve isso aí, rapaz. Cara, mas que bacana. Então, corta pra mim aqui, Will. Atenção, galera de Uberlândia região. Tá a história real aí, ó. Não foi mito. Foi mito. Foi legal. Léo, pra gente finalizar, cara, o porquê que o Ilha do Sol finalizou ou deu uma pausa, a gente não sabe o que tá por vir. Vamos plantar uma sementinha aí. A turma brinca muito. Ô, Léo, mas você tem que abrir outro Ilha do Sol. Estopagem que foi o seguinte, cara, foi um momento bom, igual eu te falei, acho que foi uma fase boa da cidade, assim, cara, a galera saía mesmo, né, eu brinco que igual a gente atraía muito pessoal, os meninos da Hits, Rap News, os caras iam tudo pra lá porque fazia o quê? Pegava a molecada de lá e levava pra boate depois. Então, Uberlândia, cara, pegava fogo na época, cara. Você ia em tudo, tava cheio. Você saía do Ilha do Sol, ia pro Coliseu, tava cheio. Você ia pra Rap News, você ia pra Hits. O cara rodava a noite inteira. Então foi uma fase mesmo que eu acho que teve mais essa força. Eu acho que grande parte disso porque a galera, para se encontrar, tinha que ter um lugar, né? Eu acho que a internet foi tomando cada vez mais esse público, né, cara? Hoje a molecada aí, acho que interage muito, né? Tem aplicativo de relacionamento,
Pô, cara, era uma peleja, né? O cara arrumar uma namoradinha, a briga era grande, né, Stop? Hoje ele dá um like lá e tal. É verdade, rapidinho. Hoje é online, né? Então, assim, cara, acho que essa parte da internet teve um efeito expressivo. E a gente foi perdendo muita força, cara, com a questão da música mesmo, de não poder ter a casa aberta, assim. Foi limitando, na verdade, foi, né? Então, assim, horário, né? Então, você não podia pôr música, começaram a bater muito em cima. E eu acabei que tive a infelicidade de um vizinho lá, cara. Acho que o cara, ele ajudou muito com a nossa... Com a nossa, assim... foi fraqueando o negócio, porque o cara me pegou para Cristo mesmo e falei, cara... Aí se é uma casa de jovem, de entretenimento com a música que não consegue atingir isso, cara, a expectativa do cliente. E aí eu fui perdendo força também, assim, acho que por idade, cara, a gente vai ficando mais velho. Eu já não conseguia fazer esse papel de estar frequente. À noite ela é braba, cara. À noite ela é pesada. Ela dá uma judiada na gente, sabe? Então, assim, foi muito tempo que eu fiquei nessa pegada aí. Então a gente vai perdendo o pique, né, cara? Acho que isso aí tem relevância isso também. É natural da vida, cara. É igual, Léo, direto as pessoas me perguntam, você não vai voltar a tocar, não? Eu falo, cara, tá tão legal assim, deixa eu fazer minhas músicas, coloco no Spotify. Não é o momento isso agora. Não que eu não queira e que eu não vá voltar um dia. Entendeu? Mas tá legal assim agora, deixa assim. Não, nós temos que tomar um fôlego. Tá legal. Foi muito tempo de noite, deixa eu descansar um tempo. Eu falo que é jornada dupla, cara. Adicional noturno é pesado. Exato. E aí meu pai acabou que também cansou um pouco da noite, rapaz. Ele deu uma afastada do processo. E aí a gente ficou com um carro de boi e o Ilha do Sol. E a gente tinha um Brahma Express na época também, que era a parte de delivery. E foi ficando pesado para mim, cara. Eu também fazia já até hoje trabalho com a parte de construção civil, no paralelo. Então também foi me tomando, me absorvendo muito, cara. E aí a gente teve que fazer uma escolha. Falou, cara, vamos... eu sozinho tocando tudo, assim, sozinho não. Minha esposa teve uma participação, tá até hoje, na verdade, ela até que administra o carro de boi hoje, diretamente. Mas aí foi pesando, cara. A gente tava assim, com 2 casas grandes, com a gestão distribuída. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, conversei com meu pai, falei, vamos preservar o carro de boi, que realmente é um público mais fiel, né? Hoje, graças a Deus... É um público que não se renova, ele tá sempre ali, né? É, assim, uma turma que não fica buscando tanta... Assim, lógico, a gente inova sempre também, leva a música. Mas aí fizemos essa opção, rapaz... O Ilha do Sol perdendo força também, até por falta de pique mesmo. Eu falei, cara, vamos resumir, né? Porque também não adianta você ficar louco. Sim. Foi nascendo meus meninos. Tem que viver também, né? Tem que viver. Foi nascendo um menino, foi nascendo o outro. Eu falei, cara, se você for deixar, você não assiste nada, passa a vida rápida, né, cara? Você não convive. E eu a vida inteira vi meu pai trabalhando na noite, então assim... praticamente não via ele, né? Então, que se absorve demais. Falei, cara, eu não quero isso pra mim, não. Vou dar uma acalmada, tudo. Aí, devagarzinho, a gente foi parando a operação. Aí, tentei até um mexicano para ver se trazia um outro conceito, mais tranquilo. Mas aí não pegou muito legal. Falei, cara, não vai adiantar, não. E aí, optamos em vender. Eu já vendi como Café Aruba na época, né? E eu tinha feito essa reforma... O café foi uns 2 anos ainda, não foi 1 ano? Uns 2 anos. Aí fui tentando, rapaz, Ilha do Sol, fiz um esquema de open bar no final lá. Fui tentando mudar, assim, para ver se conseguia atingir um público mais tranquilo. Mas não pegou muito, cara. Falei, não vai adiantar, não. Vamos resumir. Aí dediquei ao carro de boi mesmo, né? Acho que lá a gente... Tá firme até hoje. quer tocar aí por um tempo bom, tem que formar os meninos ainda. Tem muito boleto ainda para... E foi isso. Mas foi bom, cara. Foi uma boa experiência. Acho assim, eu com meus 19 anos, cara, eu acho que não tem experiência melhor, não. O negócio falou, foi uma coisa que acaba que a gente une o útil ao agradável. Porque para mim, como jovem também, você está num lugar daquele, acaba que, lógico que sempre tive a responsabilidade de tocar, né? Mas foi bom, cara.
Léo, enquanto durou. Tem uma coisa que eu falo, cara, que às vezes tudo tem seu tempo. E o melhor da vida é você olhar pra trás e falar assim, poxa, deixei um legado ali, cara. Foi... Cara, Entendeu? isso aí... Isso é muito bacana. Eu falo que... Cara, o que eu vi ali, Stop? A gente tinha todo tipo de cliente, né, cara? Então, assim, eu vi... Cara, hoje é tão legal que você entra... Cara, se eu for hoje num fórum, eu chego lá, de repente o juiz foi um cliente meu, você chega numa prefeitura, é um cliente meu... Isso é herança do Rio do Sol. Mas é legal demais, cara. Onde legal. Você vai, né, a pessoa fala, esse reconhecimento aí, acho que é o mais gostoso de tudo. Agora, depois dos 40, não sei se você já entra nos 50... Ainda acontece, você tá na rua, o cara, ô Léo, vem cá. Você bate o olho e fala assim, cara, quem que é esse cidadão? Não faça a mínima. Acontece muito isso. Vou confessar que acontece. Léo, eu tava esse dia pra trás no Pátio Vinhedos, tava eu e minha esposa. A gente tava comendo um sanduíche lá, tem um sanduíche bacana lá, e veio um cara... Estopa, como é que você tá? E pegou na minha mão e bom demais, bom, sumido, tamo aí e tal. A hora que o cara foi embora, ela só falou assim, quem que é? Eu falei, não faço a mínima ideia. Rapaz, acontece. Nome tem hora que, cara... Não vem, né? Muita gente, cara, e... Pô, passou muita gente, cara, e acontece isso aí, tem hora que dá uns brancos, você fala, não, meus meninos que brincam, onde o papai conhece todo mundo. Yes. Mas foi bom, cara, fazer parte aí da história aí de uma galera, né, bicho? Eu fico feliz demais, assim, graças a Deus, de coisas boas, né, cara? Que dali realmente saiu muito relacionamento. Eu brinco que eu devo ter casado aí... Eu ia falar isso agora. Eu devo ter uns 500 filhos aí, digamos, né, de relacionamento. Você é padrinho de muita gente. Que começou lá, né, cara? E é legal, cara, E aí a gente, era legal que a gente recebia todo mundo, cara, do mesmo jeito, abria os braços para todo mundo, nós, a equipe, todo mundo tinha essa filosofia, né? A gente tem até hoje com o carro de boi. Isso é legal, cara, que o pessoal reconhece, né, cara? Eu tenho amigo até hoje, rapaz, até fui no aniversário do amigo meu, falou, nossa, Léo, eu na época... Tipo assim, eu não era ninguém, cara. Chegava lá, você me tratava bem demais e tal. Então isso é legal demais, né, cara? Porque, porra, todo mundo era bem-vindo. E a gente tentava fazer o máximo pra todo mundo. E isso aí Então a turma reconhece, né, cara? Isso era bom. Cara, mas é muito bom, Léo. Ó, te agradecer, não vou tomar mais seu tempo, não, porque você tem uns compromissos, eu sei, seu tempo tá meio corrido. Quero te agradecer hoje por duas coisas. Primeiro, por ter aceitado o convite de vir cá. E segundo, por ter doado esses anos da sua vida a esse patrimônio cultural chamado Ilha do Sol. Não só eu tenho que te agradecer, acho que tem uma galera aí que te agradece, porque realmente ali no Ilha do Sol teve muita história. Não, e eu fico feliz, cara, de poder contar essa história aí, sabe, Stopo? Porque a gente acaba... tem pouca oportunidade, apesar que encontra um ou outro, né, cara? Mas assim, falar pra turma aí como é que foi e relembrar isso aí, puta, é sem palavra, né, cara? Muito bom. Esse espaço aí que a gente teve aí pra falar disso aí foi joia. Irmão, brigadão. Valeu, gente. Esse foi o Léo do Ilha do Sol, Léo Pomponi para os familiares apenas. E agora para Uberlândia, Léo do carro de boi agora. Vamos cuidar dos filhos dos clientes. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau.